a boneca Carol. Riscar os moldes do corpinho no tecido tricoline duplo, deixando sem costurar as aberturas. Elas vêm indicadas no molde. Costura no risco. A cabeça, costura no risco a parte da frente, no tecido só. As perninhas, risca, costura a lateral, pula a abertura e costura a outra lateral. A frente do pezinho deixa sem costurar, para a gente estar fechando depois. A parte de trás da cabeça, risca, costura a parte com tracinhos, essa parte menos ovalada, o corpinho, costura em volta, deixando a abertura que fica na base do corpo. Essa parte, gente, que você vai se orientar encontrando o sentido do fio nessa parte aí da lateral do tecido, onde tem essa marcaçãozinha e essa franjazinha ali, ó. Só risca os moldes todos na vertical. Se você riscar na horizontal, ele pode ficar aquele boneco esticado. Recortou tudo, separa o corpinho e os bracinhos, que a gente vai montar primeiro a cabeça. Abre o tecido da parte de trás, abre as costuras e vem, posiciona a parte da frente com a parte de trás, centraliza, põe alfinete para segurar o tecido, deixe bem centralizado, para que os dois lados da cabeça fiquem do mesmo tamanho, gente. Posiciona aí o meinho da cabeça, parte da frente com parte de trás, para depois estar passando costura em volta. Aí no risco, olha. A perninha recortou, a gente vem, abre essa costura do pezinho, a costura não, abre aí o tecido, costurinha com costurinha, costurinha de baixo com a costurinha de cima, une, passa a costura fechando a frente do pezinho. Costurou, tira o excesso aí, as pontinhas desse tecido, cortando com a tesoura, porque essas pontinhas aí, quando for encher, elas vão ficar marcadas e não deixa o pezinho redondinho. A cabeça, retira os alfinetes para a gente estar cortando o excesso de tecido aí das laterais. Sempre deixo margem de costura aí em volta da cabeça de 1 centímetro mais ou menos, ou até mais um pouquinho, para facilitar aí minha costura. Aí depois que eu costuro, volto e diminuo essa margem. Fazer pique nas curvas, inclusive aí atrás da cabeça. Aí só tirar aí um pouquinho, cortar um pouquinho ali, que às vezes fica repuxando no topo da cabeça. Desvira. Desvira também as perninhas, com auxílio de ou tesoura, ou cabo de um pincel, qualquer coisa pontiaguda. Com cuidado para não estar furando o tecido, gente. Com tudo desvirado, as perninhas, o corpinho, a cabeça e os bracinhos, a gente enche e fecha as aberturas com pontinho invisível.
o corpinho, o pescoço bem durinho, tá vendo? Ele não dobra. Bem firme mesmo, as perninhas. Fechei com os pontinhos. Os pezinhos bem gordinhos. Essa parte aí você deixa um pouquinho mais macia. Com menos plumante. A cabeça bem cheinha, sem as ruguinhas. Faça isso para deixar o centro aí mais vazio, né, com um buraco, na verdade, para a gente estar encaixando o pescoço aí nessa abertura da cabeça. Vai jogando o plumante para as laterais, para frente e para o fundo da cabeça, para estar formando esse buraco aí. Essa parte ficar retinha. A gente vai agora prender a cabeça no pescoço. Para isso usei cordão encerado, apenas um fio, porque ele não arrebenta, então não tem necessidade nenhuma por cordão duplo. Ali o pescoço entra, a medida ali é um dedinho, ali em cima aí, um dedinho. Atravessou, logo depois da costura. Não passe agulha, gente, na costura não, senão essa costura arrebenta e você danifica a sua peça. Observa se entrou e saiu em linha reta, para não ficar torto. Introduziu a agulha na abertura da cabeça, saiu lá no topo. Cuidado para não pegar essa sobra de tecido, gente, aí da entrada da cabeça aí, dessa abertura. Tirou o cordão da agulha, lá em cima, voltou, pegou a outra ponta, que está ainda no pescoço, colocou na agulha, colocou na abertura da cabeça e sai lá em cima, no topo da cabeça. Puxa, põe a sobra de tecido para dentro da cabeça, amarra, ajeita dessa forma aí que eu tô fazendo. E aquela sobra de tecido, gente, ela é essencial para fazer o acabamento, para o plumante não ficar aparecendo, entendeu? Não cortem, deixem mesmo dessa forma aí que foi feito. Puxou, chegou na altura que você quer. Fica assim, o pescoço, ele não fica aquele pescoção alongado, não. É essa base aí mesmo. Olha o acabamento que perfeito. E ainda deixa a cabecinha articulada. Arrematou com os 4 nós. Entra com a agulha novamente no ponto próximo do arremate. Tô dando os nós para arrematar agora. Entra novamente com o cordão no fundo da agulha. Puxa esse cordão ali para dentro da cabeça, para ele não desfazer de forma nenhuma e nem ficar as pontinhas lá em cima solta. Cortou o excesso, pronto. Cabecinha articulada. Agora a gente vai para o bracinho. Posiciona o botão no bracinho. A distância aí é mais que meio centímetro, besteira. É aproximadamente meio centímetro. Atravessou no bracinho pela parte interna, saiu do outro lado, atravessou no botão, voltou e atravessou no bracinho novamente. Agora você posiciona ombrinho com ombrinho ali, olha, ombrinho do bracinho com ombrinho do corpinho. Tá os dois na mesma altura. Isso aí é um dedinho, olha. Um dedinho do meu, gente, que um dedinho do meu é
pouco mais de 1 centímetro. Entra na lateral do corpinho, costura no meio, faz o buraquinho de um lado e atravessa. O buraquinho aí que você faz para entrar fica do ladinho da costura. Sai do outro lado, na mesma altura, gente, para não ficar um bracinho lá em cima e outro lá embaixo. Posiciona o botão no outro bracinho, entra pela parte interna, bracinho, botão, volta, botão, bracinho, sai com a agulha, pega a lateral do corpinho, do outro lado da costura, mas bem próximo, viu? A costura, é do outro lado, mas bem próximo. Atravessa. Amarra. Ajeita e puxa para arrematar. Arremata com os 2, 3 nós. E corta o excesso. Não puxe demais, viu? Porque senão a peça não fica bonita, que aí o bracinho ele vai ficar bem abertinho se você puxar demais. Só o bastante para que ele fique bem ajustadinho. Aí, nesse ponto, tá vendo? Você vê que ele fica apertadinho, mas não fica demais. A perninha. Eu marquei aí 2 dedinhos, que é aproximadamente 2 centímetros e pouquinho. Mas você pode estar subindo esse botãozinho aí, porque eu não gostei muito do resultado, não. Você marca a partir da costura aí em cima da coxinha, essa costura aí do meio da perna. Aí do topinho para o botão, 2 centímetros. Se botar lá em cima, a perna fica aberta. Então, nessa altura aí, gente. 2 centímetros também, viu? Da base do corpo. Aí entrou com a agulha da mesma forma que foi feito no braço. Parte interna da perninha, botão, botão de novo, entra na perninha, lateral do corpo, pega outra perninha. Você pode estar medindo assim também. Coloca uma do ladinho da outra, certinha, na mesma altura, para estar verificando qual foi a altura que você passou a agulha na outra perna. Atravessou na perninha, botão de novo, perninha, volta para a lateral do corpo e sai com a agulha onde você começou. Na lateral do corpinho aí. Aí eu tô tentando sair na mesma altura. Sai aí, tira da agulha, pega as 2 pontas do cordão, amarra, ajusta, para deixar bem ajustadinho ao corpo. E arremata com vários nós, 3, 4 nós, bem apertadinhos. Aí eu dei até mais, gente, acho que 6 nós. Corta. E tá pronta. Aí eu ainda achei que ficou um pouco alto, eu vou tirar e descer 1 centímetro dessa marcação. E aí, eu já fiz isso, olha. Tá vendo? Só que eu não desci o corpinho, eu desci só a perninha, gente. Você viu a altura que ficou. Só você apertar, pressionar o botão na perna e ver qual foi a altura. Ela fica 1 centímetrozinho mesmo. Fica melhor. Diminui aquele volume lateral da coxinha da boneca. Com a estrutura pronta, a gente vai fazer o rostinho. Olha o acabamento do pescoço, gente. Olha. Os bracinhos.
a perninha e tudo articulado. Olha que maravilha. Nossa bonequinha Carol. Vamos pro rostinho. Eu achei o meio do rostinho da boneca, ou com alfinete, vocês podem estar encontrando o meio, ou com uma régua. Tracei aí uma linha reta para fazer o local do olho. Desenhei o olho, nariz, boquinha e sobrancelhas. Aí eu desenhei com a caneta fantasma em volta do pontinho. Você tá vendo aí o pontinho do rostinho, do olhinho. E aí começo a pintar com caneta permanente. Essa linha reta é para fazer o olho e não ficar um olho lá em cima e o outro mais para baixo, não ficar torto. Então aí eu faço os dois certinhos em cima dessa linha. Vou pintando com a caneta permanente. Sempre eu faço o rostinho da boneca, gente, do meio do rostinho para baixo. No meio do rostinho eu faço os olhos, nariz e boca para baixo do meio. E eu sempre pinto o olho menor, faço o olho menorzinho. Depois é que eu vou consertando ele. Cubro sobrancelhas com caneta micron marrom. A caneta micron, a 005, a 01, todas duas fazem. Não precisa comprar uma ou a outra. Eu tenho as duas, cobri o nariz, cobri a boquinha. Mas uso as duas igual. Apaguei o risco da caneta fantasma com ferro quente. Vim agora passando o blush, sempre tirando o excesso. Passei blush também aí na frente, entre as sobrancelhas, bem pouquinho, só para deixar o rostinho com a corzinha mais, não ficar tão branquinho. Com auxílio de um cotonete, passei um pinguinho mesmo, lá, ó, de blush e marquei as sobrancelhas. Um pinguinho, marcando o narizinho. Parece brincadeira, gente, mas dá uma diferença no rostinho da boneca. Quando a gente passa o blush no narizinho e na sobrancelha. Mas bem pouquinho. Não deixar nada bem marcado, não. Deixar bem suave. Venho com a tinta PVA branca para fazer o pontinho de luz. Uso a tinta PVA porque ela seca bem mais rápido que a tinta de tecido. Pego só um pouquinho
de tinta, um pouquinho de nada mesmo. E espalho nessa parte inferior do olho, fazendo esse esfumaçado. E eu vá passando, que ele vai espalhando. E é bem pouquinho mesmo, gente. Um tiquinho. Fazer mais um pouquinho no outro olho. Agora a gente vai fazer o ponto de luz. Sempre limpando, gente, o boleador. Ponto de luz maior na parte inferior do olho. Agora no outro olho. E agora, com a parte menorzinha do boleador, a gente faz o pontinho de luz logo acima, bem pequenininho. Pontinho de luz nas bochechas. Um só de um lado e um do outro. Fiz um maiorzinho de cada lado. Depois eu pinguei mais 2 pontinhos bem menorzinhos. O cabelo. Aí eu amarrei em volta da cabeça. Fiz esse círculo. Vocês vão entender o porquê. E aí dei umas 20 voltas, mais ou menos. É que vocês vão entender o que foi que eu fiz, gente. Umas 20, 25 voltas, mais ou menos. Fiz isso, aí cortei a linha e amarrei no meio. Tá vendo? Amarrei. Aí ficou esse círculo. Posicionei em volta da cabeça. Primeiro atravessei a cabeça aí para posicionar bem melhor. Ajeitei os fios. O meio do cabelo fica aí no meio da cabeça, entre as sobrancelhas. Deixo os fios bem ajeitadinhos.
E aí você vai costurar aí atrás, para ele ficar bem esticadinho e preso. Amarrou, aí foi com agulha, gente. Tá vendo? E um fio de lã. Aí você nem precisa cortar. Atravessa aí atrás. Já sai do outro lado. Não corta lá, não faz essa amarração lá embaixo, próximo à aberturinha do pescoço, não, gente. Vocês estão vendo, né? Puxa aí o cabelinho e faz essa costura aí atrás da cabeça. Um pouco mais embaixo, mas ainda atrás da cabeça, não é próximo ao pescoço, não. Entra com a agulha. Aí, tá vendo? E puxa, acerta os fiozinhos antes de puxar, para deixar bem esticadinho. Passa de novo e arremata. Aí agora você corta o excesso de linha, verifica, tá todo ajeitadinho. Corta a lã. Antes de cortar, você entra com a agulha e sai com essa lã, jogando metade dela para dentro da cabeça. E aí você corta esse excesso, para não ficar nenhum fio sobrando. Ajeitei ali para pegar de uma vez só. Corta de um lado e do outro. Agora a gente vem, amarre a lã, dando umas 12 a 15 voltas, em volta de 4 dedos, assim na mão, tira, dobra ao meio e amarra. Como eu queria os cachinhos maiores, então eu enrolei a lã em 4 dedos. Se eu quisesse menor, 3, 2 dedos. Fiz, acho que uns 40 tufos, mais ou menos. É porque eu faço uma quantidade, colo e aí eu vou fazendo para ir terminando. Para mim não fazer a mais e ficar essas lãzinhas enroladas sobrando. Colo o primeiro tufinho aí no topo da cabeça. E venho colando aí na lateral do outro tufinho. Aperta, segura um pouquinho para ir colando. A gente cola assim, gente, olha. Um na horizontal, um na vertical. Um na horizontal, um na vertical. Essa é a forma correta de colar os tufinhos e ir deixando a cabeça toda preenchida. Aí, olha, dessa forma. Tá vendo? Pelo menos nessa parte aí, que faz o contorno, você cola
todo dessa forma. Um na vertical, um na horizontal, fazendo todo o contorno. E aí você depois vem fechando de acordo. Segurou para colar, vem e cola o próximo. Gente, vocês vão ver umas formiguinhas de asa passeando aí na mesa de corte, na boneca. É porque hoje aqui onde eu moro foi um dia chuvoso, quando eu tava gravando aqui o vídeo. E aí depois que choveu, eu abri a janela e aí começou a aparecer os bichinhos. Abre, tira as lãzinhas ali. E cola. Ainda falta. Faço mais um tufo, um cachinho. Eu gosto de chamar de tufinho. Cola. Acho que só precisa só mais um. E assim procura fazer todos do mesmo tamanho, para que fique um cabelinho uniforme, gente. Mais um. Eita, já vai começar a fazer reunião de formiguinha de asa. Olha, já tem acho que umas 3. E aí ficou pronta. O short calçola da Carol, no tecido tricoline dobrado, risca 2 vezes o molde e corta no risco. Abre tecido, põe direito com direito e faz uma costura em uma lateral do gancho aí. Abriu. Abre a costura. Faz acabamento duplo. Passa a costura para a gente estar passando o elástico nessa cintura. Agora você fecha e costura. Vamos fazer primeiro a perninha, a barra da perninha. A mesma coisa, viu, gente? Acabamento duplo nas perninhas. Passa a costura para poder a gente estar passando o elástico. Com acabamento, costurou, vai costurar só depois do acabamento, porque a gente vai deixar aberto aí essa partezinha para estar colocando o elástico. Aí costura depois do acabamento. Abre o shortinho, aí a gente vai pôr elástico. Nas perninhas também, você vai costurar depois desse acabamentozinho aí, para poder deixar a abertura de passar o elástico. E aí, volta depois para estar fechando debaixo da perninha. Aí, tá vendo? Essa abertura aí não fecha. Colocou elástico na cintura, colocou nas perninhas, aí agora vem e fecha. Passa na máquina, fecha na perninha, na outra e na cintura. Fechou tudo, cortou
o excesso com a tesoura, desvira e tá pronta. Para Carol eu fiz só um short calçola, porque como a roupa eu fiz combinando, então o short calçola branco casou com as duas roupinhas. Pronto, vestiu. Agora a gente vai fazer o vestidinho sem manga. Riscou no tecido duplo, costurou a abertura das costas em volta da gola e termina na abertura das costas, do outro lado. E passou costura também na cava da manga. Depois vem e recorta. E desvira. Costurou, a gente vai recortar esse corpinho aí. Tecido duplo, viu, gente? A parte que foi costurada, que é a cava da manga, deixa a margenzinha de corte. E a parte que não foi costurada, que é só lateral e a barrinha, corta no risco. Aí, em volta da gola e a abertura das costas, deixa a margem. Na barra, corta no risco. Lateral no risco. E aí deixa a margenzinha, porque já foi costurado. E aí no risco. Pique em volta da gola. E desvira. Aí é bom você desvirar com algo pontiagudo, porque é estreitinho, então para facilitar. Desvirou. Passa ferro quente para ficar bem assentada a costura. Agora, a gente vai unir as laterais. Abre os tecidos, aí abrindo a costura, e une costurinha com costurinha, tecido com tecido, direito com direito, e passa a costura na máquina. A mesma coisa do outro lado. Encontra a parte de cima com a parte de baixo, une costura com costura, tecido direito com direito, e passa uma costurinha. Costurou, virou, já está com acabamento dos dois lados, tanto direito quanto avesso. O corpinho fica com a costura toda embutida. A saia do vestido. Uma faixa maior e uma faixa menor. Tem na descrição da apostila, gente, o tamanho. Faz acabamento, costura uma renda, acabamento duplo, costura uma renda em cada uma das faixas. Depois, passa a costura aí. A rendinha com acabamento. E agora a gente vem e passa no ponto máximo da máquina. E puxa para franzir até chegar no tamanho da circunferência do corpinho. Uniu corpinho à sainha do vestido. Lateral com lateral do vestido. Essa parte você faz acabamento da primeira sainha, você vai fazer o acabamento. Porque você só vai fechar a partir da segunda saia. Você só vai fechar a lateral depois aí da segunda saia. Passou a costura, cortou o excesso,
essa parte, esse daí eu não fiz embutido, gente. Eu só uni a sainha ao corpo, direito com direito. Passei a costura e cortei o excesso com a tesoura de picotar e passei no zigue-zague, para estar dando acabamento. Agora une a parte de trás do vestido, faz esse acabamentozinho aí dobrando, entendeu? Seguindo a abertura das costas do corpinho. E como eu falei, faz só costura a partir da segunda saia. Põe 2 botãozinhos, aí olha, dobrei, fiz acabamentozinho duplo e uni o restante. Se a gente fizer só a aberturinha do corpinho, ele fica apertado na hora de vestir, viu? Por isso que eu só uni a partir da segunda saia. Olha, o bracinho pode dobrar para vestir a roupinha. Ele não deforma e não solta, porque o cordão encerado não arrebenta. Esse laço aí eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. Põe 2 botãozinhos de pressão, a faixa pro laço. Você vai dobrar ao meio, passar a costura, abrir a costura nas pontas, jogar essa costura pro meio e fechar em formato de flecha as 2 pontas. Tem que deixar, gente, a abertura aí no meio, olha, para tá desvirando. Desvira e faz um laço mesmo, aí. Ajeitou, amarra um elástico roliço aí no meio do laço para prender na cabeça da boneca. Eu prefiro um elástico roliço, assim, fininho, porque você esconde ele no cabelo. E aí o lacinho fica preso e ninguém tá vendo que tem algo segurando. O primeiro look tá pronto. Só vou fazer o sapatinho. Aí é só puxar o cabelinho, gente, que só ajeitar que o cabelinho esconde, viu? O elástico. Aí, tá vendo? E aí o lacinho fica preso ali no topinho da cabeça. O sapato. Risca o molde do sapato no feltro duplo. Costura essa parte aí que eu tô mostrando. Parte de cima e a de baixo. Recortei aí o excesso para estar diminuindo esse feltro. Costurei. Venho e recorto. Vamos recortar o próximo. A margenzinha do feltro, gente, é bem pouquinha, não tem necessidade de cortar com muita margem a parte costurada, não. E a frente do sapatinho no risco. E essa parte aí também, que é a abertura de cima do sapato, por onde a gente vai estar calçando na boneca, também no risco. Chegou aí, cortou, abre, une costura com costura e passa na máquina. Abriu, une a frente do sapatinho, costura com costura e passa na máquina. Passou na máquina, você desce ele arredondando essa pontinha, olha. Tá vendo? Desce a costura arredondando. Não deixa com biquinho não, senão ele vai... Isso, deixa assim, arredondado. Não deixa com biquinho, senão ele vai ficar pontudo, quadradinho. Desvira.
Corto essa pontinha. Desviro o outro também. Esse sapatinho é bem simples e rapidinho de fazer. Não tem necessidade de fazer ele duplo no feltro. Aí eu colei uma rendinha em volta, colei branca para combinar com o vestidinho, que é branco com coraçãozinho vermelho, o tecido. Então aí eu fiz o sapatinho vermelho e fiz esse acabamento com a rendinha, essa rendinha fina. Colei com cola de silicone quente. Um pinguinho, gente, de cola, um pinguinho mesmo, como vocês estão vendo aí. E vai colando em volta da abertura aí do sapato. Bem pouquinha cola, viu, gente? Vocês podem estar usando também a cola de silicone fria, aquela líquida. Mas para o feltro, eu prefiro a cola quente. Chegou aí na frente, corta. Faz um lacinho. Pra gente tá dando acabamento ali na frente do sapato. Um lacinho pequenininho, gente. Passa cola quente nele. Tô vendo se tá do mesmo tamanho, para não ficar um laço maior que o outro. Passa cola quente e cola aí em cima, fazendo acabamento. Agora põe um botãozinho. Eu coloquei um botãozinho vermelho porque a fita, ou a renda branca, né? Passou cola quente e colou na frente do lacinho. Agora a gente vai pegar o sapatinho. Ó que fofurinha. Bem simples, né, gente? E fica assim bem bonitinho. Vou calçar no pezinho da Carol para vocês verem como fica bonitinho. E fácil também de colocar no pezinho. Pronto. O outro. Ó que amor. O primeiro look tá pronto, gente. Ó que lindinho. Ele fica muito fofinho, bem simples, rápido e bem fofinho. O segundo look, o vestidinho com mangas. Riscou o molde do corpinho no tricoline duplo. As mangas, riscou 2 vezes, cortou. Aí a gente vai estar fazendo o acabamento e passando o elástico depois e franzindo essa parte aí de cima da manga. A saia do vestido. Cortou a faixa, fez acabamento lateral, passou na costura no ponto máximo da máquina, pregou um babado. Esse babado aí, gente, o comprimento, eu já vou logo falar para vocês. A faixa tem 75 de comprimento,
Essa renda, ela tem 1,5. Franzi até chegar no tamanho, nos 75 centímetros, e aí costurei na barra. Fiz acabamento na lateral também. E aí, puxa pra tá franzindo ela. Tá vendo? Pronto. Vamos lá, voltar para o corpinho, costurar o corpinho. Você costura a abertura das costas e em volta da gola. Depois, volta e recorta. A manga, a cava da manga, lateral e a barra do corpinho, corta no risco. Abertura das costas e gola já foi costurado no risco, então volta e corta, deixando a margenzinha de meio centímetro. Recorta tudo. Gente, aproveita e se inscrevam, viu? No meu canal. Nunca peço, mas é bom para que as outras pessoas possam ter acesso. Os vídeos do curso não é aberto não, gente, é só para quem adquire curso, por isso que você chega lá no meu canal e tem, acho que só 4 vídeos abertos, é porque os vídeos de curso, de tutorial, que a aluna pede, eu ponho lá, é tudo privado, tudo playlist privada, só tem acesso quem adquire meus cursos. Mas assim, depois desse curso, vou estar fazendo sim mais projetos gratuitos com vídeo aula e tá postando lá para todo mundo. Então aí quem tiver inscrito normalmente recebe notificação. Desvira. Vincando. Depois passa ferro quente, ele fica aí, olha, todo arrumadinho. A gente agora vai estar posicionando as mangas. Mas a gente vai fazer acabamento primeiro. Só vou aí adiantar com vocês. Marquei o meio. Depois eu venho e dou um piquezinho ali, para ficar mais fácil. Lateral da manga com lateral do vestido, passa alfinete. Vamos lá fazer o acabamento da manga primeiro.
dobrou, vem, põe elástico, dobra novamente e passa a costura. A outra já tá pronta, aí como fica. Vamos lá passar, já voltei. 2 dedinhos, puxa. E arremata, deixando esse franzidinho aí no meio da manga. Eu não deixo, gente, um franzido assim espalhado, não. Eu gosto de deixar ele bem acentuado, puxo todinho e boto num lugarzinho só, que é realmente na altura do ombro. Aí eu marco, vinco ali o meio certinho do ombro, da cava da manga, e a manga, mesma coisa, faço o franzidinho. A quantidade ali é só chegar mesmo no tamanho da cava da manga. E aí põe o alfinete para que ele fique ali no meio certinho. Faço isso dos dois lados. E aí eu tenho esse franzido só aí no meio, aí no ombrinho, que ele fica fofinho. Lá em cima, bem acentuadozinho. Depois vocês, que estiver pronto, vocês vão ver. Aí certinho, tá vendo? É só agora passar na máquina. Coloquei mais um alfinete. Volta e passa na máquina. Costurou, corta excesso e passa um zigue-zague, gente. Aí eu só adiantei, mas o processo é esse, para ficar com acabamento. Agora, a gente vem unindo direito com direito para tá fechando essa manga e a lateralzinha do vestido. O outro lado a mesma coisa. Dobrou ali, uniu direito com direito, passou costurinha, manga e lateral do vestido. Corta o excesso de costura e tá pronto. Aí, olha, os dois na mesma altura. Vem unindo corpinho do vestido com saia do vestido. Olha, gente, tem que bater certinho aí, olha. Passa o alfinete. Uniu, tecido direito com direito, passa a costura. Corta o excesso com tesoura de picotar, ou passa ela no overlock, que já sai acabamento e também já corta. E passa um zigue-zague que não tem overlock. Cortou o excesso, tá pronto. Aí só tô cortando os pontas de linha. Passa um zigue-zague. Olha que fofura, gente. Esse vestidinho ficou muito lindo. Depois eu coloquei, gente, umas florzinhas de papel aí na cintura. Só um arrematezinho ali, pra ficar um detalhezinho. Aí o corpinho, põe 2 botãozinhos de pressão depois. Pronto.
O short calçola, deixei o mesmo que é branco, combina com as duas roupinhas, mas se você fizer tecido diferente, faz mais uma calçola combinando com o tecido que você vai usar. Olha, esse fica folgadinho assim, soltinho, ah lá como fica fofinho no ombro, tá vendo? O vestidinho princesa. O sapatinho, gente, é esse aí, ó, que a gente vai fazer. Uma fofura, não é? Fiquei apaixonada por esse sapatinho. Todo no tricoline do vestido. E amarra a rendinha na lateral da perninha. Todo embutido. Vamos lá fazer ele. O molde. Isso aí no meio é o passador. Riscou no tecido tricoline duplo, direito com direito. Deixa eu abrir aí a base do sapatinho que eu fiz no tecido dobrado aí. Costurou em volta. Deixa eu só colocar para vocês verem que o tamanho é o do molde. Tá vendo? Riscou. Costurou no risco a partir dessa parte. Deu a volta e terminou na outra ponta. Isso aí só, gente, olha. Agora vamos recortar. A solinha 2 vezes no papelão Paraná para cada sapato. Corta o tricoline para encapar essa solinha. Aí o tamanho. Uma solinha para dentro do sapato e uma solinha depois para estar fazendo acabamento. Na verdade, um fica como palmilha e o outro como sola. Os dois no mesmo tamanho. Isso aí. O corpinho costurou na parte indicada. No molde ele vem assim, parte tracejada. Eu coloco os tracinhos na parte que vai costurar, que é essa parte que eu mostrei a vocês. Recorta. Recortou. Aí o recorte aí é no risco, viu? Na frentinha do sapato aí. Na frentezinha. Frentinha. Faz um piquezinho aí, gente, olha. Onde sobe para fazer o passador. E nessa parte curvadinha também, bem pequenininho. Agora a gente vem para desvirar. Aí eu ajeito para estar desvirando. Tem que ter cuidado, gente, viu? Para não estar furando. Aí eu preferi usar a tesoura que a ponta é maior. Vem com a agulha grande e termina de desvirar para ficar direitinho. Vinca, porque como ele é costurado no tecido de tricoline duplo, então é bom vincar para ele ficar com a costura toda sentadinha. Pode passar ferro quente também, viu, gente? Se vocês assim preferirem. Vincou. Agora vem, dobra o passador. E passa uma costurinha
aí nessa parte que eu tô mostrando a vocês. Costurou, abre o tecido e une a frente do sapato, tecido direito com direito. E vamos passar a costura na frente do sapatinho, como eu tô mostrando. Gente, une direitinho, costura com costura, para poder não dar defeito. Principalmente que a frente do sapato, se não costurar certinho, mostra lá, entendeu? No resultado final. Costurou. Agora vem, ali eu cortei um pouco o excesso de costura. Só um pouco mesmo. E desvira, deixando a parte do passador costurada para dentro do sapato, viu? Aí fora, não, senão o acabamento fica feio. A parte que costurou fica para dentro. Aí agora assenta essa costurinha aí da frente. Pega agulha e linha, aí no caso eu usei a linha de pipa. Faz um alinhavo. Em volta do tecido que vai encapar a sola, para fazer um fuxico. Ó, gente, aí pra solinha, pra fazer o fuxico que eu usei foi linha comum mesmo, de costura. Me perdoe. Agora foi que eu vi. Coloca a solinha lá dentro, puxa a linha, ajeita para que fique as laterais todas no mesmo tamanho e arremata. Faz isso com a outra solinha. Depois, pegue agulha e linha e faça um alinhavo em volta da borda do sapato. Lembrando, pegando os dois tecidos do jeito que estou fazendo aí, para que ele fique com o acabamento certinho. E também, olha, na borda. Não faz esse alinhavo lá em cima não, gente. É na borda mesmo do pezinho. Do sapatinho. Olha, mostrando a vocês que ele calça certinho no sapato. E aí vem, faz o lacinho com a renda. Amarrou, fez o lacinho. Pronto. Tá todo arrumadinho. Olha, gente, esse sapato é um amor. Olha. Que delicinha, gente. Ficou muito fofo. Vem, calça no pezinho da Carol. Ajeita no pé para que fique na mesma altura do outro que já tá pronto. O meio da costura do sapato tem que bater com o meio, com a costura do meio da perninha da boneca. Vem e põe alfinete para segurar aí nessa altura. Vira a bonequinha, acerta a altura.
e põe alfinete. Agora nas laterais. Mede, vê se tá na mesma lateral, aí desci mais um pouquinho. E põe alfinete. Agora você puxa a linha com cuidado. Antes de puxar, a gente põe a solinha dentro do sapatinho. E aí no pezinho, olha, veste, cobre com o sapatinho. Põe ela direitinho para não ficar torto, viu, gente? Agora puxa a linha. Puxa a linha até ficar ajustadinho. Só ajustou, não precisa estar apertando demais, coisa não. Ajustou, tá vendo? É o ponto, é esse aí. Vem e arremata. O alfinete não deixa o sapatinho descer. Agora arremata. E deixa a linha, não corta, deixa aí. Traz ela mais pra frente com a agulha, tá vendo? Porque a gente vem agora dar acabamento e já aproveita. Só ajeita aí a solinha para ela não ficar torta, para o sapatinho também não ficar torto. Agora você vem com a cola e a solinha, aí, e com cola. Usei cola pano, mas você pode estar usando cola de silicone, tanto a fria quanto a quente. Agora a cola quente você bota bem pouquinho, tá bom? E aí você pode estar também colando na solinha, na parte aí no meio. Só não passe, gente, a cola muito na borda. Qualquer cola que você usar. E aí você segura, porque ela não vai colar agora, né? Tenta posicionar a solinha ali, sola com sola, para não ficar uma para um lado, outra para o outro. E começa a dar pontinho invisível. Pontinho no sapatinho, pontinho na sola. Com cuidado, pontinho pequeno, unindo a sola ao sapato. Tá vendo que ele fecha direitinho? Aí ele já tá começando a colar, que ela também não demora muito não. Fez o pontinho invisível por toda a volta do sapato, arrematou. Pronto. Agora você vai tirar o alfinete. Vamos colar uma rendinha em volta do sapatinho. Esse aqui já ia tirar o alfinete, gente. Passa, outra coisa, pouquinho, viu? Não enche nada de cola, não. A cola, ela é só um pouquinho. Aí, no caso, você pode passar e com o bico assim você vai espalhando, porque cola a renda direitinho. Colou. Outra coisa, não puxe a renda, não. Para ficar aquele buraquinho, não. Você só cola. Não puxe ela para forçar, porque como é tecido, não fica aquele sapatinho durinho, não. Então, para não ficar essa parte aí curvada. Então, ela fica só mesmo certinha com o sapato. Colou a renda. Vem agora com a mesma renda. Tirou os alfinetes, agora tirou, né? Tirou o alfinete, tirou do pezinho. A lá já sai com a solinha, tá vendo, gente? Com acabamento. Passa a renda ali no passador, atrás da perninha. E o sapatinho tá pronto. Viu como é rápido também?
Calçou no pezinho da Carol. Você viu, não é? Não tem dificuldade em calçar o sapatinho, não. Todas as roupinhas, gente, são removíveis. E os sapatinhos também. De todas as bonecas dessa coleção. E de todas as apostilas. Ali fiz um laço com a fita rigô branca, colei umas florzinhas e colei na cinturinha do vestido. Olha que fofo sapato. Muito fofinho, né, gente? Nossa Carol já está pronta. Coloquei as florzinhas no cabelo.